Daphne, eu não entendo como as custas vão acelerar as minhas ações. Mesmo quando eu recolho certo, ainda assim o processo demora muito para ter andamento. Olha só, gente, eu vou começar até me apresentando, tá? Porque de repente você não sabe qual é a minha história, como eu cheguei aqui e por que eu posso falar isso que eu vou falar agora para vocês. Eu sou a Daphne, eu trabalho com custas processuais há mais de 10 anos. Eu sou servidora do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro e há 10 anos eu trabalho numa vara civil. E um dos meus principais trabalhos, uma das minhas principais atribuições é exatamente fazer a correção desses recolhimentos. Eu faço a conferência para ver se o advogado fez aquele recolhimento de forma correta. E se não fez, eu faço aquelas intimações para que as custas sejam complementadas, tá? Ou seja, eu trabalho na parte do processamento. Mas eu já trabalhei em vários outros lugares dentro do cartório. Eu já trabalhei na digitação, eu já trabalhei com o juiz no gabinete, tá? Fazendo a assessoria. Eu já trabalhei também como chefe de serventia, como substituta do chefe de serventia. E, diante de todo esse panorama, de todos esses anos de experiência, eu posso afirmar para vocês, com 100% de certeza, que todas as vezes que existe um equívoco no recolhimento das custas, isso gera um atraso, em média, de 3 meses para o seu processo, tá? Em média. Por quê? Isso depende muito da serventia em que o seu processo esteja tramitando. E hoje, gente, a realidade é a seguinte: o Tribunal de Justiça vive uma situação de escassez de servidores, tá? Isso tá em praticamente todas as varas. A gente vê aí um grande problema que, infelizmente, o Estado do Rio de Janeiro passa por uma situação em que não é possível, tá, a convocação de novos servidores, tá? Por uma questão fiscal, de recuperação fiscal. Então, é por lei, ele não pode contratar no momento. Então, com isso, já há alguns anos, ninguém entra. Em compensação, só sai, muitas pessoas se aposentam, se exoneram, enfim, falecem, infelizmente, né? São coisas que acontecem. Então, o número de servidores foi diminuindo a cada ano e diminuindo muito. E isso trouxe uma sobrecarga enorme de trabalho para os servidores que ficaram. E a demanda, gente, ou se mantém ou aumenta, né? Então, realmente, a gente está numa situação em que, de fato, mesmo com todo o esforço do tribunal, e que não é pequeno, às vezes a gente não tem nem conhecimento, mas o tribunal se esforça muito na questão de implementar novas políticas, implementar questões tecnológicas para tentar ao máximo otimizar o trabalho, tá? Mas mesmo assim é muito difícil dar conta da demanda. Então, por isso, quando você me diz que você tem a sensação de que mesmo quando você recolhe custas corretamente, ainda assim o seu processo não anda, é porque existem muitos fatores que causam a morosidade do judiciário. É muito além da questão das custas. A questão das custas é mais um item, é algo para colaborar com toda essa questão que traz esse atraso, essa marcha lenta para os processos, né? Mas eu quero só, a advogado que me fez essa pergunta, que na verdade foi mais uma observação, né? Eu quero que você me diga o seguinte: se você acertou nesse caso, né, ou nesses casos, e ainda assim o seu processo demorou, você imagina se você tivesse errado. Porque eu vou te explicar como acontece. Você vai lá, faz um pedido, um determinado pedido num processo. Suponhamos, você pede a citação de um réu, a renovação dessa citação. E aí, se você não se adianta, não recolhe logo as custas devidas por aquela citação, quando essa sua petição chegar no processamento, o processamento vai te intimar para fazer esse recolhimento. Só nisso, às vezes já foram alguns meses. Aí você vai ser intimado, corre todo aquele tempo da sua intimação. Boa noite, gente, sejam muito bem-vindos, tá?
Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quem tiver perguntas, já falei, eu já estou com algumas elencadas aqui, as principais, mas quem tiver, pode me mandar por aqui também, que a gente vai tentar responder o máximo, tá? E aí, voltando então à nossa situação, eu estou falando aqui, gente, que mesmo que você, então, esteja recolhendo de forma correta e você ainda percebe a morosidade dos processos, é porque infelizmente existem muitas situações que levam à morosidade do judiciário. Mas as custas não podem ser mais um problema, mais uma questão para atrasar o seu processo. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu firmo todos os dias um compromisso com vocês, tá? De mostrar esse caminho para acelerar os processos de vocês no TJRJ e fazer com que vocês recebam os honorários mais rápido, porque afinal de contas isso é extremamente necessário, né? É o que faz mover toda essa máquina, né? O advogado ele precisa ter a remuneração. Enfim, eu espero então que vocês consigam perceber o quanto é poderoso ter essa ferramenta em mãos, tá? Saber as custas processuais é algo que vai sim dar dinamismo, tá, para o processamento aí das suas ações, porque vai fazer com que o seu processo não fique indo e voltando desnecessariamente várias vezes do processamento para ter esse tipo de correção.